Candidato à presidência da República, Henrique Meirelles, cumpre agenda de campanha em Natal. Câmara lança o memorial virtual com informações sobre a história do Legislativo natalense. Vereadores da Comissão de Saúde visitam o Hospital Psiquiátrico João Machado. E ainda, Centro de Controle de Zoonoses cadastra tutores de animais para a realização de castração. Isso e muito mais na edição desta segunda-feira, dia 24 de setembro, do Câmara Repórter. O candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, esteve em Natal nesta segunda e concedeu entrevista coletiva à imprensa potiguar sobre os planos de governo. O candidato à presidência, Henrique Meirelles, abriu a entrevista destacando que pretende retomar os projetos de desenvolvimento da região Nordeste a partir de políticas regionais que deram certo no passado. Durante a coletiva, Henrique Meirelles prometeu, caso eleito, enfrentar a seca de frente, investindo principalmente nas barragens vinculadas ao Rio São Francisco. Nós temos aqui a barragem dos Oito Secas, quer dizer, muito importante, que é numa região fundamental, né? E outras barragens importantes aqui da região. São projetos que já estão bem definidos, alguns deles planejados e prometidos há muitos anos. No momento em que nós fizermos essas barragens aqui nesta região e depois providenciarmos a estrutura de distribuição de água, nós vamos ver o florescimento aqui do semiárido e que tem condições de crescer. E o semiárido, como sabemos, é 90% do território aqui do estado do Rio Grande do Norte. Questionado sobre os projetos para a segurança pública, Henrique Meirelles apresentou a proposta de lançar um sistema unificado de informações para mapear as principais áreas onde o crime está concentrado. Nós vamos criar um sistema unificado de informações do governo federal que vai exatamente mapear onde está o crime, o que está acontecendo, etc. Porque o problema é que, ao invés de termos uma situação hoje, quando o crime está sempre um passo à frente das polícias, porque está mais bem informado, organizado, e esse é o ponto. Hoje eles estão organizados nacionalmente. Não é só uma coisa aqui ou ali. Então, as polícias também têm que estar organizadas nacionalmente, com um sistema nacional de informações administrado pela Polícia Federal e dando informações a todas as polícias. E depois, com o crescimento econômico, com o país crescendo, gerando emprego e renda, nós vamos ter uma outra consequência, um aumento da arrecadação dos estados. E aí, juntamente com o programa do governo federal de reequipamento das polícias, comprar armamento, comprar viatura, melhorar o salário dos policiais e contratar efetivo. Sobre a dificuldade que os governos enfrentam para pagar o funcionalismo público, ele disse que a situação pode ser reparada através de recursos da União, mas para destinar a verba é necessário estabelecer critérios. Dando continuidade às visitas, os vereadores da Comissão de Saúde fizeram nesta segunda-feira uma vistoria ao Hospital Psiquiátrico João Machado. Dando continuidade aos debates iniciados na casa sobre as condições de atendimento aos pacientes com problemas de saúde mental, os vereadores conversaram com a direção da unidade de corpo técnico. Nós podemos presenciar aqui nesta conversa, através dos profissionais, da direção do hospital, não é diferente dos demais. A falta de profissionais, equipamentos, por parte do Estado, a valorização do profissional. Com 65 anos de funcionamento, 131 leitos disponíveis, 18 psiquiatras de plantão e uma média de 450 atendimentos mensais, o João Machado também sofre com a demanda reprimida. As dificuldades é uma superlotação, né? É um hospital em referência, né, no estado inteiro, atende ao estado inteiro. Então, assim, nós temos muitas, né, em estrutura, em algumas, mas, assim, a nossa maior é essa, é o pronto-socorro cheio, lotado, e a gente precisa trabalhar nesse sentido. A Zona Norte está com 2 psiquiatras. Como é que você que o João Machado possa suportar essa carga? Ele sobrecarrega porque, se você não tem a rede básica lá, para o cidadão
tomar um remédio, ele é internado aqui ou no UOL, quando ele tem a alta, para ele comprar o remédio dele, para onde é que ele vai? Isso aqui é um pronto-socorro, aqui é o ponto final do cidadão que poderia chegar, mas aí ele volta para cá porque ele não teve o suporte da rede básica lá atrás. Durante a visita, o vereador Franklin Capistrano lembrou o mês de Setembro Amarelo, no qual são debatidas as problemáticas dos pacientes com transtornos mentais. Você não pode prever o suicídio, prevenir o suicídio, se você não cuida do doente. Está doente, o risco de suicídio é grande. Se não tem assistência médica adequada, vai haver suicídio mesmo, né? Então é de prevenção do suicídio. Presidente da Comissão de Saúde, o vereador Fernando Lucena lembrou a importância do Hospital Colônia. Após a visita, revelou que os vereadores devem convocar uma nova audiência pública para debater a questão dos atendimentos no município. Nós queremos fazer mais uma audiência pública, convidando a bancada federal, né, os senadores, os deputados federais, para que a partir do ano que vem venha recurso extra para cá, para aumentar a residência médica e psiquiatria. Nós temos apenas 3 vagas, nós queremos a demanda aqui, segundo a direção aqui do hospital, mais ou menos, para quebrar o galho, seria de 6, e isso é recurso. Então vamos ver se a gente consegue recurso com emendas parlamentares, para que se aumente a residência médica no Hospital João Machado, para que a população tenha mais acesso. Na reunião da Comissão de Educação da Câmara, os vereadores denunciaram o atraso na entrega do fardamento escolar. A Comissão de Educação da Câmara Municipal de Natal debateu em reunião um relatório feito por assessores após várias visitas técnicas. O relatório dá um diagnóstico do funcionamento das unidades educacionais do município. 2 assuntos. O problema sempre dos terceirizados, atrasa, não atrasa, e também a questão de vale-transporte, de vale-refeição, então essa questão dos terceirizados. E a outra questão também é da merenda. O modelo atualmente utilizado para distribuição e fornecimento de merenda é de uma irracionalidade sem limites. E isso está trazendo prejuízos, dificuldades para a merenda chegar na hora razoável. O relatório foi entregue ao Executivo Municipal no fim de agosto, mas a comissão ainda não recebeu qualquer resposta da Secretaria de Educação. O que é que faremos agora? Vamos, inclusive, pedir até uma orientação da própria Procuradoria. O documento foi entregue dia 30, ao meio-dia e 30 minutos. Eu mesmo fui entregar e agora nós estamos no aguardo. Entre outros assuntos debatidos na reunião, o vereador Sandro Pimentel denunciou o atraso na entrega do fardamento escolar aos estudantes. Segundo o parlamentar, apenas 17% dos alunos receberam o fardamento. Me causa estranheza por alguns motivos. Primeiro, houve uma licitação, tinha prazo para entrega. Não foi entregue por quê? Se não foi entregue até agora, vai ser entregue fardamento agora, terminando o ano? O estudante vai fazer o quê com esse fardamento? Aqueles que forem para outra escola, o próximo ano, ou que decidirem se ausentar de Natal, enfim, por diversos motivos. Vai se perder? Ou a prefeitura vai fazer um novo modelo de fardamento para contratar outra empresa para superfaturar eventualmente, novamente. O vereador explica que a falta de fardamento implica em uma série de problemas. Tem estudantes que têm dificuldade de ter a roupa do dia a dia. Quando você não tem a farda, você usa a sua própria roupa e causa um desgaste. Não são todas as famílias que podem comprar. O parlamentar revelou que vai protocolar um requerimento pedindo explicações sobre o assunto. A Câmara lançou um memorial virtual, onde estão disponíveis informações sobre a história do Legislativo natalense. O acervo de imagens e documentos que contam a história da criação e o estabelecimento da democracia potiguar foi digitalizado e agora pode ser conhecido e estudado de qualquer parte do mundo. O Memorial Virtual da Câmara é mais uma ferramenta institucional pensada para valorizar a história da política potiguar. O Memorial Virtual ele foi criado, voltado para o que tem de mais moderno em tecnologia. Vai encontrar desde a história, as legislaturas, fotos antigas, documentos antigos, um acervo, né, que é existente aqui a partir do que está guardado no nosso arquivo. 70 anos de construção histórica comprovada e resguardada e o trabalho delicado de que é os servidores da casa. A internet quebrou todas as barreiras geográficas, daí a importância de tornar o acervo digital e acessível. Foi um processo inovador, pioneiro, né, que estamos trabalhando aqui na Casa Legislativa
E foi um processo prazeroso, porque a gente fez com que a memória da casa, né, que estava disponibilizada a nível de papel, de material, e a gente pode estar disponibilizando isso de uma forma ao mundo. O lançamento do memorial virtual aconteceu nesta manhã com a presença de diversas autoridades. O diretor-geral da Câmara, Francisco Dagmar, lembrou que a história da Casa Legislativa se entrelaça com a história da capital potiguar. Portanto, conhecer a história política da cidade é se reconhecer como cidadão. É um instrumento que permite conhecer o esforço que a Câmara vem fazendo e de dar essa visão para essa integração da Câmara com a comunidade, com a sociedade, com o município de Natal. O presidente da casa, o vereador Ranieri Barbosa, foi um dos principais entusiastas para a concretização desse museu virtual. A partir do momento que a Casa Legislativa ela vai poder externar a sua história, a sociedade vai poder acompanhar não apenas as atividades legislativas comumente é feito, ela vai conhecer a importância da história e da representatividade do que é o Poder Legislativo. Esse memorial virtual, ele é extremamente amplo, ele é interativo e resgata a história do Poder Legislativo, desde a sua criação, do seu crescimento e da sua importância. O memorial pode ser acessado pelo www.memorial.seminat.rn.gov.br. E confira agora as atividades legislativas da Câmara previstas para esta semana. Nesta terça-feira, às 2 da tarde, no plenário, vai acontecer a Comissão de Ciência e Tecnologia. Logo em seguida, às 4 da tarde, vai ser realizada a Comissão de Desportos. No dia seguinte, na quarta-feira, às 2 da tarde, no plenário, vai acontecer uma audiência pública sobre empregabilidade, trabalhabilidade juvenil, demanda de mercado, qualificação profissional. A propositura é do vereador Preto Aquino. Na quarta-feira, porém, à noite, às 6h30, no plenário, vai acontecer uma sessão solene em homenagem aos 25 anos da comunidade Shalom. Encerrando as atividades parlamentares da semana, na quinta-feira, às 11 da manhã, na Escola do Governo, vai acontecer uma entrega de título de cidadão natalense ao senhor Neivaldo de Lucena Guedes. A propositura é do presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Ranieri Barbosa. Às 2 da tarde, no plenário, vai acontecer uma frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Hugo Fernandes, para o Câmara Repórter. A Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu inscrições para processo seletivo de cursos técnicos. Antônio Neto tem as informações. A Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu nesta segunda-feira inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos. No total, são 220 vagas. O valor das inscrições é de R$ 30 e elas seguem até o dia 22 de outubro. As oportunidades são para os cursos de técnico em enfermagem, técnico em vigilância em saúde, técnico em agente comunitário de saúde e técnico em massoterapia. As provas serão aplicadas somente no dia 18 de novembro em Natal. Edital e documentos estão no site da Comperv. As inscrições serão somente pela internet. Antônio Neto para o Câmara Repórter. O Centro de Controle de Zoonoses começou a cadastrar nesta segunda tutores de animais para a realização de castração. As informações com Mirela Lopes. Só podem participar do programa de castração os tutores com mais de 5 animais e também maiores de 18 anos. Mas atenção que a cada campanha apenas 2 animais serão castrados. Terão prioridade os tutores de baixa renda, que ganham até um salário mínimo e recebem o Bolsa Família, e também as ONGs cadastradas junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. A ideia com essa castração é evitar a superpopulação de animais e também a transmissão de doenças aos seres humanos. O prazo para fazer o cadastro vai até o dia 11 de outubro pelo site www.natal.rn.gov.br. A gente volta ao estúdio. A capital potiguar recebe no final deste mês um evento gratuito voltado para quem quer abrir o próprio negócio. Luísa Mendes. A hora da decisão e como vencer os medos de empreender.
Esse é o tema da palestra que marca a abertura das atividades do evento. O encontro ele é voltado para possíveis empreendedores e propõe desmistificar os desafios ao abrir o próprio negócio, bem como apresentar soluções práticas para o empreendedorismo. O evento ele é gratuito, mas como as vagas são limitadas, os interessados devem fazer um pré-cadastro no site do Instituto César, que é o idealizador do evento, no endereço www.institutocesa.com/evento-gratuito. A programação acontece no dia 30 de setembro, no Vila Parque Hotel, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. A Caixa Econômica Federal reduziu juros para o financiamento imobiliário. Simone Silva. A redução foi de 0,75 ponto percentual para a compra de imóveis enquadrados no sistema financeiro habitacional. A taxa mínima saiu de 9,5 para 8,75 ao ano e a máxima reduziu de 11 para 10,25. A redução é válida para imóveis de até R$1,5 milhão. A partir de novembro, a Caixa também vai oferecer um novo serviço de avaliação de imóveis, com laudos disponibilizados para pessoas físicas e jurídicas. Até o final do ano, a instituição bancária deve disponibilizar 85 bilhões para crédito habitacional. Simone Silva para o Câmara Repórter. O Câmara Repórter inicia nesta segunda uma série de reportagens com os 8 candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Vamos mostrar o perfil de cada um deles, acompanhar uma atividade de campanha e questioná-los sobre as propostas de governo para as áreas da segurança pública, educação, saúde, desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. E a primeira reportagem é com a candidata Fátima Bezerra, do PT. De uma família de 5 irmãos, Maria de Fátima Bezerra tem 63 anos. Ela nasceu em Nova Palmeira, município do Seridó paraibano. Veio ainda na adolescência para o Rio Grande do Norte, onde cursou o ensino médio e graduou-se em pedagogia pela UFRN. Tornou-se educadora das redes municipal e estadual de ensino. Como dirigente sindical, integrou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT, considerado um dos maiores da região Nordeste. Em 1981, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. Foi deputada estadual por 2 mandatos, tendo sido eleita em 1994 e em 1998. Fátima Bezerra foi por 3 vezes deputada federal, eleita em 2002, 2006 e 2010. Na Câmara Federal, foi a relatora da medida provisória que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e em 2014 chegou ao Senado Federal. Fátima Bezerra foi a primeira senadora de esquerda do Rio Grande do Norte. O Senado Federal se posicionou contra as propostas das reformas trabalhista e previdenciária e também contra o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que é afiliada ao Partido dos Trabalhadores. A candidata Fátima Bezerra, da coligação do Lado Certo, fez campanha na Zona Norte. Em carro aberto e cercada por correligionários, por 2 horas percorreu na chamada Caravana do Coração as principais ruas e avenidas, totalizando 21 vias. A carreata teve início na área de lazer do Panatis, passando pelos conjuntos Santa Catarina e Nova Natal. Em vários pontos da Zona Norte, fogos marcavam o trajeto da candidata, sempre acenando para o público. Vestidos de vermelho e portando bandeiras e cartazes, muitos seguiam a pé. Fátima Bezerra concorre pela primeira vez ao governo do estado. A carreata da petista foi finalizada no bairro Nossa Senhora da Apresentação, o maior da capital. Antes do início desta programação, a candidata falou com nossa equipe sobre as propostas dela para o governo em algumas áreas. Segurança pública. Nosso governo vai atuar em 5 frentes. Mais policiamento, para recompor o efetivo policial, o efetivo dos agentes de segurança pública no nosso estado, com a contratação de policiais militares, civis, corpo de bombeiros, etc. Valorização dos agentes de segurança pública, recuperar o centro de formação para garantir
qualificação e requalificação permanente, o plano de carreira, instituir o seguro de vida, uma política de metas e bonificação, garantir regularidade na entrega dos instrumentos básicos de trabalho dos policiais, investir em inteligência, uso de novas tecnologias, também aqui destacar a questão da investigação. Nós temos que ter uma investigação eficiente que solucione os crimes e, portanto, combata a impunidade. Educação. Nós vamos recuperar o Plano Estadual de Educação, focar, por exemplo, na questão de mais creches, embora não seja uma prerrogativa do Estado, mas eu vou apoiar os municípios, fazendo a ponte junto ao governo federal, para que tenhamos mais creches no Rio Grande do Norte. Nós temos 70% das nossas crianças de 0 a 3 fora da creche. Reestruturar o ensino médio, tornar o ensino médio de fato atrativo, incorporando exatamente o ensino técnico e profissionalizante, que prepara para a vida, para o mundo do trabalho, ampliar as escolas em tempo integral e com isso nós estaremos contribuindo para reduzir os índices de criminalidade e violência, a valorização dos profissionais da educação, não só com o cumprimento do piso salarial, mas com formação inicial e continuada, a questão do plano de carreira e o fortalecimento da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, para que ela, ao lado do IFRN, da UFRN e da UFESA, sejam parceiras estratégicas na promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso governo. Saúde. Estruturar uma rede de policlínicas, portanto, para garantir a realização do exame, para garantir o chamado atendimento especializado, que são as consultas especializadas em cardiologia, ortopedia, etc. As pessoas passam meses, meu Deus, esperando por uma consulta especializada. Então, a estruturação dessa rede de policlínicas vai desafogar exatamente essa superlotação dos hospitais, para que os hospitais possam se voltar para aquilo que é o papel deles, que é de urgência e emergência. Ao lado disso, garantir a regularidade na entrega dos remédios. Vamos apoiar os municípios, fortalecendo a atenção básica, ampliando o programa Saúde da Família, valorização dos agentes comunitários de saúde, dos servidores. Enfim, o que eu quero aqui adiantar é que também na saúde nós teremos uma gestão profissionalizada, sem interferência política. Desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Nós vamos incentivar a micro, pequena e média empresa com o PROAD. Até porque a micro, pequena e média empresa respondem por mais de 80% dos empregos gerados no país. Vamos também realizar parcerias público-privadas na área de infraestrutura, na área ferroviária, expansão portuária. Vamos, se Deus quiser, promover a interiorização do turismo, seja o turismo religioso, de aventura, cultural, gastronômico. O turismo tem uma capacidade extraordinária de gerar muitos empregos e vamos lutar para ampliar a energia, capacidade de energia eólica no nosso estado, bem como a solar, e vou lutar no Fórum dos Governadores para retomar os investimentos da Petrobras no nosso estado. A reportagem desta terça-feira é com o candidato Dário Barbosa, do PSTU. E confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do Rio Grande do Norte para esta terça-feira. Nesta terça, o candidato ao governo do estado, Dário Barbosa, do PSTU, concede entrevista a uma emissora de rádio em Natal às 8 da manhã. Ao meio-dia, ele concede entrevista a uma emissora de rádio em São Paulo do Potengi. Às 3h30 da tarde, recebe carta de compromisso da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte. A candidata Fátima Bezerra, do PT, tem às 8 da manhã gravação de programa eleitoral. Às 10 da manhã,
assinatura de carta de compromisso na FEMURNE. Ao meio-dia, ela visita a Coteminas. Às 3 da tarde, assina documento na Undime. E às 4 da tarde, faz caminhada no Alecrim. Às 6h40, tem uma entrevista na TV Tropical. O candidato Heró Bezerra, do PRTB, tem às 10h30 da manhã compromisso político na Undime. Às 3 da tarde, caminhada em Cidade Nova. E às 7 da noite, caminhada em Felipe Camarão. O candidato ao governo do estado, Robson Faria, pelo PSD, faz visita à indústria de cerâmica Elizabeth às 1h30 da tarde. Das 6 às 8 da noite, participa de reuniões com lideranças comunitárias. O candidato Breno Queiroga, do Solidariedade, tem às 10 da manhã uma sabatina na central de abastecimento do RN. Ao 12h30, entrevista ao programa Meio Dia RN na Rádio 98. Às 3h30 da tarde, encontro com dirigentes de cooperativas do Rio Grande do Norte. Às 4h30 da tarde, encontro da União dos Dirigentes Municipais de Educação. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, faz carreata começando às 10 da manhã na cidade de Bodó. Depois ele passa por Cerro Corá, Lagoa Nova, Tenente Laurentino, Florânia, São Vicente, Currais Novos, Parelhas, Lagoa Danta e Nova Cruz. Os candidatos Carlos Alberto, do PSOL, e Freitas Júnior, do Rede Sustentabilidade, não enviaram agenda de campanha. Veja no próximo bloco a entrevista com o candidato ao Senado pelo PSDB, Geraldo Mello. Até já! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o Câmara Repórter e hoje eu recebo o candidato ao Senado pelo PSDB, Geraldo Mello. Seja bem-vindo, candidato. Tudo bem? Tudo bem. Prazer grande estar com você aqui. Bom, candidato, já começo perguntando se é verdade essa história, né, de que o senhor vai receber o apoio aí do presidenciável Jair Bolsonaro. Bom, eu não vou falar por eles. Eu sou candidato ao Senado. Mas houve uma conversa, alguma coisa? Não, eu estou sabendo que o PSL não se trata, não vamos usar indevidamente o nome de Jair Bolsonaro, com quem eu não tive contato algum. Certo. E todo o Brasil sabe que ele está hospitalizado. Então ele não está participando de negociação com ninguém. O PSL, para minha honra, vai estar convidando as pessoas e informando que vai comunicar o seu apoio à minha candidatura. Vem em boa hora diante das pesquisas, né? O que as pesquisas estão apontando, candidato? Vem em muito boa hora. É um apoio valiosíssimo. Na verdade, o Estado está se polarizando, de certa forma, entre posições políticas que, sob certos aspectos, são antagônicas. E essa é indiscutivelmente uma grande força, não só no Rio Grande do Norte, mas no país, como todos nós estamos assistindo. Independente de você concordar ou não com as posições do PSL e de Jair Bolsonaro, há uma coisa que é inegável, se trata de uma força muito grande da sociedade. Em relação ainda à pesquisa, né? A gente vê algumas pesquisas apontando determinados candidatos aí liderando pesquisas, em outras pesquisas outros candidatos. Há uma inconstância. Dá para acreditar nas pesquisas? Não é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Agora, realmente, talvez por diferenças de técnicas de apuração das informações, os dados aparecem muito deformados. Então, há indicações muito claras de dificuldades na captação dessas informações.
Isso aí é um negócio que eu, no passado, quando eu era consultor, que tinha uma empresa grande de consultoria sediada em Recife, uma empresa que teve uma atuação internacional importante, a gente trabalhava com essas coisas. De maneira que eu conheço muito bem isso que se chama uma pesquisa por amostragem aleatória. Então, a questão de fazer a amostragem aleatória, a confiabilidade depende muito dos critérios de alocação de questionários, de distribuição de questionários, de quantidade de questionários, além, naturalmente, da estrutura das perguntas que são apresentadas às pessoas. Então, de instituto para instituto, essas coisas mudam. Talvez isso explique a inconsistência das informações que nós estamos tendo. O que o senhor acha que ainda pode contribuir para o nosso Estado, que nos mandatos anteriores o senhor sempre teve um sonho, sempre teve desejo, mas nunca conseguiu? Bom, primeira coisa, eu tenho dito em todos os lugares, eu fui governador e saí devendo a educação. Não que eu não tenha feito. Eu fiz bastante, a começar por coisas como a implantação, a regulamentação, a estruturação da Universidade Estadual, que foi uma obra praticamente do meu governo, a implantação do plano de cargos e salários, uma série de outras coisas, mas assim mesmo eu digo que saí devendo em relação aos meus sonhos. Eu sonhava poder realizar coisas que não consegui. O mundo mudou radicalmente, né? Há 50 anos atrás não existia telefone celular, por exemplo. Hoje existe fazendo milagre por aí em todo canto. E o telefone celular é apenas, como o computador, é apenas um símbolo das grandes mudanças que estão em curso. Breve, você vai andar na rua cercada de automóveis que estarão circulando sem motorista. Muito bem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tudo mudou. E a escola não vai mudar? Vai continuar sendo um prédio cheio de salinha de aula. Quadro. Um quadro negro para a professora Giz. com giz e os meninos sentadinhos na carteira. Talvez seja, por não se ter discutido até agora, por exemplo, a escola do futuro, que um jovem nascido na Alemanha, por exemplo, ou no Japão, ele tem acesso a informações que estão aí disponíveis para o mundo inteiro. Ele usa, e isso abre para ele a perspectiva de uma carreira de grande futuro. Essas mesmas informações estão à disposição de um jovem nascido aqui no Rio Grande do Norte, no interior, em qualquer lugar. Elas estão aí. E por que os nossos jovens não têm acesso a elas? Nós, na verdade, não temos uma escola apta, preparada, estruturada para a discussão dessas coisas. Então, eu acho que está na hora de se discutir a escola do futuro. E essa é uma das coisas que eu desejo provocar se chegar ao Senado Federal. Seria Entre a escola outras. em tempo integral, na opinião do senhor? Não, isso aí é a forma como a escola funciona. Certo. Não se trata disto. Se trata de saber como é a escola. Ou seja, uma coisa é você ter uma escola em que o aluno, você acorda ele de manhã e está na hora, vamos para a aula. E ele vai mais ou menos à força, né? E a outra coisa é você passar para a juventude a noção de que ela tem que ir buscar coisas que interessam a ela em algum lugar, que é a escola. Então, em vez de empurrar de goela abaixo as informações para o aluno, nós estamos precisando de uma escola e que seja o lugar onde o aluno vai buscar o futuro dele e saiba disso. Então, é uma discussão fascinante e que eu não pretendo ter capacidade de esgotar, nem de longe, uma discussão desse tipo, mas pretendo animar essa discussão. Na segurança, o que é que o senhor poderia propor, por exemplo? Há algumas proposições concretas, sobre as quais, inclusive, eu tenho falado. Vamos colocar aqui, inicialmente, o menor. O menor, eu digo em toda parte, o menor é o tesouro de todas as famílias. O filho menor é objeto do carinho, da preocupação, da atenção, do desvelo, do que você quiser, porque aquele é o tesouro da família. Agora, a família se preocupa
e deve preocupar-se em evitar que esse menor se transforme num delinquente, mas nem sempre consegue. E às vezes, o que é que acontece? Ele se torna um delinquente e a própria estrutura policial e judicial não dispõe de elementos para coibir aquela situação ou punir o que foi feito. Porque a lei não está feita para nos proteger. A lei está feita em nome de uma tal como é que chama, de ser politicamente correto. Em vez disso, ela está preocupada com a demagogia do populismo e não com a proteção à sociedade. Então, em relação ao menor, eu acho que, em vez de discutir limite da idade... Redução, né? Em vez disso, acho que isso não é importante. O importante é o seguinte, o menor que cometeu o primeiro delito, ele está protegido pela imunidade penal, só que ele não é mais menor daí em diante. Cometeu o primeiro delito? Cometeu. No segundo, ele não é mais menor, ele é um adulto. Não interessa saber qual é a idade dele. Se ele tem 15, 17, 14, 18, não importa. Não é mais menor. E todos os mecanismos de controle para que a justiça do Brasil inteiro saiba que aquele indivíduo não é mais menor, tem que ser tomadas com um cadastro central que acompanha essas coisas. Seria muito interessante, como repetindo aquela coisa de Nelson Carneiro, que nós abandonássemos o nosso complexo de vira-lata e não tivéssemos medo nem vergonha de ver como se fazem as coisas no resto do mundo. Porque, quem sabe, a gente encontra algum sinal de alguma coisa... Que funcione lá e que pode funcionar aqui. E que a gente, de repente, a gente pensa que é avanço, e o avanço é apenas uma forma de degeneração. Então, eu acho que a nossa sociedade precisa realmente ser repensada. Ok. Candidato ao Senado pelo PSDB, Geraldo Mello, nosso tempo já esgotou, foi super rápido. Eu agradeço demais a presença do senhor e boa sorte nas eleições. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Eu espero que o Brasil tenha boa sorte nas eleições. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Uma boa semana a todos. A gente se vê na terça-feira, então. Tchau, tchau.